Fala pessoal, véspera de Brasil versus Paraguai. No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre o nosso próximo rival, a provável escalação, tem desfalque importante, a formação tática que eles usam, qual deve ser a postura do Paraguai contra o Brasil e o momento que eles vivem na competição. Além disso, vamos falar sobre a possível saída do Gerson para o Zenit. O Ancelotti disse se isso vai influenciar em uma eventual convocação do jogador para a Copa do Mundo e também revelou que teve uma conversa com o jogador do Flamengo. E para fechar, o mais importante, provavelmente teremos mudanças na escalação da seleção brasileira. E aí reparem, no plural. Então fica comigo até o final desse vídeo, que tem muita informação e opinião por aqui hoje. Começar falando sobre o Paraguai, são 9 jogos de invencibilidade, viu? O time do Paraguai tá muito bem, inclusive nessa sequência venceu Brasil, Uruguai e Argentina. Brasil, acho que todo mundo vai se lembrar, né? Aquele gol de fora da área, 1-0 no jogo de ida. Depois da Copa América o Paraguai não perdeu mais, e aí agora mais recentemente, na rodada passada das eliminatórias, o Paraguai venceu o Uruguai jogando em casa por 2-0. Os gols foram marcados por Galarza e Enciso, e o resultado deixou o Uruguai em terceiro lugar das eliminatórias com 24 pontos, 2 a mais do que o Brasil. Então a seleção paraguaia vive um excelente momento, mas não terá um jogador importante. O Galarza, que eu falei que fez um dos gols contra o Uruguai, está suspenso e vai ser substituído pelo Vila Sante. Vila Sante, que é um dos vários jogadores do Paraguai que são conhecidos aqui do futebol brasileiro, né? Jogador do Grêmio. Além dele tem o Gatito Fernandes, goleiro, ex-Botafogo, que está atualmente no Cerro Porteño. O Gustavo Gomes, zagueiro, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro há muitos anos, né? Zagueiro titularíssimo do Palmeiras. E o Júnior Alonso, que eu posso falar com propriedade, lateral esquerdo, que é zagueiro no Atlético, mas na seleção paraguaia atua como um lateral esquerdo. É um bom jogador, claro, vem sofrendo alguns questionamentos da torcida do Atlético, mas ele é titular absoluto por aqui, o Cuca gosta muito dele. No Paraguai também ele tem tido respeito e na lateral esquerda vem jogando bem, sabe? Então o Brasil vai ter um marcador contra o Rafinha, mas claro, a gente tem tudo para levar melhor nessa disputa. Além deles, tem o Almiron, ex-Newcastle, que atualmente está lá no Atlanta United, lá dos Estados Unidos, também é um bom jogador, mas assim, de fato, não tem um cara igual, por exemplo, no Equador, que a gente fala, pô, tem o Pátio aqui, tem o Caicedo, não tem esses caras assim muito acima da média. Então vou trazer a provável escalação aqui do Paraguai para vocês. Na teoria é um 4-4-2, mas ele se transforma em um 5-3-2 em vários momentos da partida, porque o Andrés Cubas, que é um dos volantes, ele recua e aí o Paraguai faz essa linha de 5 bem atrás com 3 jogadores no meio de campo e mais 2 atacantes. Então vai ser uma marcação bem fechada que o time deve ter Gatito Fernandes no gol, Cáceres na lateral direita, Gomes, Omar Alderete e Júnior Alonso, Vila Sante, Diego Gomes, Andrés Cubas e Almiron no meio de campo, e no ataque o Sanabria ao lado do Enciso. Mais uma vez, não esperem um time que vai ficar com a bola. Para vocês terem noção, contra o Uruguai, que o Paraguai venceu por 2-0, criou muito até, mas não é um time que fica muito com a bola, teve 29% de posse de bola contra o Uruguai, então podem esperar uma postura bem reativa do Paraguai, que vai tentar pegar a bola e sair em transição. O Brasil vai ter que ter muita criatividade para trocar a posse de bola no campo de ataque, ter infiltrações, ataques ao espaço, né, algo que o Rafinha ajuda muito. Enfim, vai ser um jogo, não espero um jogo fácil não para a seleção brasileira nessa segunda partida com Carlo Ancelotti no comando. E esse negócio do Gerson, hein? Informações aí de vários sites trazem que o Zenit está disposto a pagar a multa do jogador e que a decisão então só resta ao Gerson. O Gerson é quem vai bater o martelo, provavelmente só depois do jogo desta terça-feira, mas é ele quem vai dizer se vai deixar o Flamengo rumo ao Zenit ou não. E aí perguntaram, inclusive uma pergunta muito boa da Monique Danello, da TNT Esportes, sobre o Gerson. Perguntou para o Ancelotti: como você vê, você conversou com ele sobre essa possibilidade, isso influencia de alguma forma? Como que você vê esses jogadores que atuam em centros mais afastados? Essa foi a pergunta dela, e o Ancelotti respondeu, falou assim que isso não vai, que isso é a decisão exclusivamente total do Gerson, disse que conversou com ele, mas que isso não impacta na convocação da Copa do Mundo. Apesar disso, ele ponderou que, claro, eles avaliam também as forças, é um dos critérios, quão bom é cada campeonato. Então vamos escutar aí o que o Ancelotti disse sobre o assunto. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente
personal que no afecta las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonistas en el Mundial de 2026. Bom, claro que o Ancelotti não vai assumir isso publicamente, mas ao meu ver, sim, isso prejudicaria a carreira do Gerson em termos de seleção brasileira. Isso não é nem uma opinião. Você pegar os jogadores que vão para assentos mais afastados, eles têm menos oportunidades na seleção brasileira. E aí eu cito alguns aqui: o Ibanez na Arábia, o Malcom na Arábia, o Renan Lodge, beleza, tem o Bento, mas não são jogadores que são frequentemente convocados. E aí você vai para outros centros, na Turquia, por exemplo, o Talisca e o Gabriel Sara também não são nomes que aparecem frequentemente. Na própria Rússia a gente tem um exemplo muito recente, e no Zenit mesmo, o Luiz Henrique, ex-Botafogo, desde que foi para lá não foi convocado. O Rodrigo Caetano, que é diretor de seleções da CBF, recentemente ele falou em uma entrevista que, beleza, eles não vão esquecer, não vão deixar de lado os campeonatos que são mais afastados, mas eles vão pesar, por exemplo, o nível de disputa, eles vão pesar quantas partidas cada jogador atuou, e aí isso pesou, por exemplo, na última convocação, porque o Luiz Henrique, ele foi para a Rússia, ele tinha 3, 4 jogos na última convocação, porque lá se joga menos, tem a pausa lá de inverno, né? Não são times que frequentam Liga Europa, Liga dos Campeões, então, cara, querendo ou não, isso pesa. Eu, particularmente, acho que o Gerson tem tudo para, ficando aqui no futebol brasileiro, estar na lista dos 26 convocados para a próxima Copa do Mundo. E, assim, torço demais para que ele resolva e fique aqui no Brasil, priorize a qualidade técnica, tá num time que vai disputar grandes competições, vai disputar título favorito em várias delas. Enfim, o Gerson não é uma unanimidade, obviamente, assim, em termos de ser titular da seleção, mas é um jogador que, para você ter no grupo, é muito importante, ao meu ver, pelo menos nesse momento, a não ser que surjam outros meio-campistas, mas acho que o Gerson está convocado de forma merecida e é titular também de forma merecida. Então, torço muito para que ele fique no Brasil, mas enfim, quero saber a opinião de vocês também. Acha que isso impactaria muito em uma eventual convocação do Gerson? Qual a torcida de vocês e como que vocês enxergam essa declaração do Ancelotti sobre o tema? E antes de falar sobre a provável escalação do Brasil e qual seria a minha favorita, peço também para você deixar o like, que ajuda muito no crescimento do canal. Se você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever. Você se inscrever, a chance de aparecer um vídeo meu que só fala sobre seleção brasileira lá no seu feed, aparecer uma notificação, é muito maior. Então, fica aí o convite para deixar o like e se inscrever. Falando agora de um tema que eu sei que todo mundo gosta, também é dos meus favoritos, a escalação da seleção brasileira. Como temos poucos jogos, toda vez que tem burburinho, provável escalação, eu sei que a galera gosta muito. E vamos falar aqui então sobre as possíveis mudanças, prováveis mudanças até eu diria, do Carlo Ancelotti. Matéria do GE trouxe que o Rafinha voltou, obviamente, né? Isso aí já era bastante esperado. A dúvida era no lugar de quem? E se isso mudaria a formação tática do Brasil. A princípio, não. A princípio, o Ancelotti só trocou o Estevão pelo Rafinha no treinamento e fez outra mudança. Tirou o Richarlison para a entrada do Matheus Cunha. Cara, pra mim, gabarito, tá? Eu faria essas duas mudanças, com certeza. Acho que o Rafinha e o Matheus Cunha deveriam entrar no lugar desses dois jogadores. Eu vou explorar isso mais pra frente, mas a provável formação da seleção brasileira tem Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex Ribeiro e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Com uma pequena possibilidade, isso foi ainda de acordo com a matéria do GE, isso foi testado durante os treinamentos, um meio-campista deixou o time para a entrada de um atacante. Primeiro o Gerson, depois o Bruno Guimarães, para as entradas do Gabriel Martinelli e depois do Richarlison. Então existe a possibilidade de a gente ter um 4-4-2, né, sem um dos volantes. Aí eu imagino que provavelmente ele tiraria o Gerson e para a entrada do Richarlison, e aí ele faria
o Vinícius Júnior ficar na ponta esquerda, por dentro o Richarlison ao lado do Matheus Cunha e o Rafinha na ponta direita, mas isso pode variar também, pode ser o Martinelli na ponta esquerda com o Vinícius Júnior por dentro, mas essa formação é a menos provável e inclusive eu não faria isso, porque o problema do Brasil não é a quantidade de atacantes, é o meio campo. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho batido muito nessa tecla, inclusive por isso eu concordo muito com as mudanças que o Ancelotti faz. Ele tirar um volante, ao meu ver, seria um tiro no pé, porque o Brasil precisa de mais controle. Inclusive, eu acho que a mudança principal, né, para esse jogo, claro, o Rafinha influencia absurdamente, o Matheus Cunha também, inclusive o Richarlison e o Estevão não foram bem no último jogo, então é super merecida a entrada dos dois, mas cara, eu mudaria o esquema tático. Acho que o Brasil variou ali muito um 4-4-2 para um 4-3-3 em alguns momentos, mas precisa o Gerson, ao meu ver, jogar mais por dentro pra gente ter um pouco mais de tranquilidade nessa troca do meio de campo. E eu jogaria o Matheus Cunha não como um centroavante, um falso 9. Eu recuaria o Matheus Cunha para ser esse meio campista à frente do trio de volantes. Claro, com muita liberdade para poder chegar à frente. Eu sei que ele não é um organizador, mas é um cara que tem muita tabela, tem aproximação, tem o passe também, e deixaria o Rafinha e o Vinícius Júnior com muita liberdade para atacar espaço e receber a bola dos dois, do Matheus Cunha e de outros meio-campistas. E por causa disso, por causa dessa alteração, eu mudaria provavelmente também os laterais. Você tira o Wanderson e o Alexandre para colocar o Wesley e o Carlos Augusto, que são jogadores com mais capacidade de ocupar o corredor, com mais capacidade física também de ocupar essas laterais mesmo, né? Porque o Alexandre joga muito por dentro, não avança tanto. O Wanderson não foi muito bem no último jogo, apesar de eu achar que ele vem jogando muito bem na seleção brasileira, mas no último jogo não foi bem, e eu acho que não só por isso, mas por questão de característica, seria importante pra gente ter dois laterais mais agudos nas pontas, pra você ter o Vinícius Júnior, o Rafinha e o Matheus Cunha mais por dentro. Acho que isso poderia dar um pouco mais de suporte pro meio de campo, pra gente ter um pouco mais a posse de bola, e também a gente vai precisar desses caras mais por dentro, atacando espaço, porque o Paraguai vai vir muito fechado. Enfim, é um jogo muito importante, acho que todos esperam uma atuação melhor do Brasil do que foi contra o Equador. Não acho que vai ser um show novamente, é um processo, a gente entende, tem que dar tempo pro Ancelotti trabalhar, só de haver uma mudança de postura, uma defesa mais sólida, já é um começo, não diria promissor, mas já é um começo bom, vai? E agora a gente espera um pouquinho mais de criatividade no ataque. O Brasil, que está em quarto lugar nas eliminatórias com 22 pontos, garante vaga na próxima Copa do Mundo com uma vitória e se a Venezuela for derrotada pelo Uruguai. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, fico o convite mais uma vez para o like e para a inscrição. Um abraço e até a próxima.